E aí galera, hoje vamos falar sobre dermatite associada à incontinência. No vídeo sobre lesões por pressão, eu falei que a lesão por pressão no estágio 1, ela poderia ser confundida com a dermatite associada à incontinência e que posteriormente nós veríamos então esse tema. Pois bem, esse é o momento, vamos falar sobre essa dermatite, vamos utilizar a sigla DAI, tá ok? Então, dermatite associada à incontinência. Esse vídeo ele também foi feito em parceria com as enfermeiras Ana Luísa, Mariana e Simônia. Elas são enfermeiras residentes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, ok? Uma variedade de termos tem sido utilizados para descrever as lesões de pele associadas a incontinências. Por exemplo, são utilizados termos como dermatite perineal, erupção cutânea por uso de fraldas, dermatite irritativa de fraldas, dermatite amoniacal, maceração por umidade, dermatite de contato, entre outros. Porém, no ano 2007, a Sociedade Norte-Americana de Enfermeiros Estomaterapeutas reuniu-se então e definiu esse termo que utilizamos até hoje, dermatite associada à incontinência. Então esse termo ele foi cunhado e passou a ser utilizado a partir do ano de 2007. A área de eritema e edema de superfície de pele, por vezes ela vem acompanhada de lesões bolhosas com exudato, erosão ou infecção cutânea secundária. Isso é a DAI, a dermatite associada à incontinência. Vocês podem ver aí na imagem como a gente encontra realmente uma área bem avermelhada, uma área de eritema, com lesões bolhosas, com exudato, então caracterizando exatamente essa lesão. Ela vai se relacionar a uma variedade de distúrbios clínicos devido à exposição excessiva aos efluentes. Prestem bem atenção quais são esses efluentes, principalmente urina, fezes. Aí você pode ter exudato de feridas, dentre outros, por exemplo, líquido linfático, mas principalmente vamos analisar a urina e fezes, já que ela é uma dermatite associada à incontinência, que pode ser incontinência urinária, incontinência fecal ou uma associação dessas duas incontinências. Vamos analisar agora aqui a epiderme, né? A primeira camada da pele. Vamos falar principalmente sobre a camada córnea. A camada córnea, vocês podem ver na imagem, é a primeira camada aí da pele. Então, tanto na imagem esquerda quanto na imagem histológica, à direita e o corte que a gente analisa, vocês podem ver como a camada córnea é a primeira camada da pele. A camada córnea, ela serve como barreira, como proteção. Barreira contra os agentes biológicos, agentes físicos, agentes químicos. Então ela é a primeira camada, né, da pele, da epiderme, que vai dar essa proteção à pele, porém ela é a camada que vai ser logo atingida por conta da dermatite, principalmente quando a gente tiver excesso de umidade, de maceração sobre a pele, que vai ser provocada pela incontinência urinária e incontinência fecal. Não somente a umidade vai ser responsável por causar essa lesão, mas principalmente a umidade ela vai ser responsável por isso. Isso vai ser favorecido por esse ambiente de incontinência. Pacientes que estão internados na UTI, eles têm um risco maior de desenvolver a DAI, em especial aqueles que utilizam fralda. Então, quando utiliza a fralda, você vai ter um cenário ideal. Vai ter o excesso de calor, então vai aumentar a temperatura. Vai ter o contato com a substância que compõe a fralda, principalmente aqueles plásticos, eles também podem gerar dermatites, podem gerar lesões sobre a pele. A fralda ela vai fechar aquele ambiente e vai se tornar mais úmido quando tiver então com a dermatite. Então esse vai ser um ambiente ideal para o aparecimento da DAI. O uso da fralda ele vai intensificar a irritação da pele devido ao pH cutâneo ser potencializado. A gente já falou que o pH da pele é levemente ácido. Porém, com a urina, principalmente, a ureia da urina ela vai ser transformada em amônia. Isso vai fazer com que o pH da pele ele fique mais básico. Se tornando básico, você retira o fator de proteção da pele, fragilizando a pele, favorecendo então o aparecimento da DAI. As fraldas descartáveis também podem aumentar o risco de infecções secundárias, pois há a permeabilidade da barreira da epiderme associada à hidratação excessiva. Então você faz uma hidratação excessiva da pele, aumenta a temperatura, facilita a entrada de micróbios, favorecendo então a infecções, e você gera esse ambiente perfeito para o aparecimento dessa dermatite. Aqui vamos ver na imagem exatamente isso. Primeiro, agentes irritantes, umidade, urina,
fezes formadas, o conjunto de urina e fezes líquidas. Outro fator importante para o aparecimento da DAI vai ser a duração da exposição. Então o paciente ele urinou na fralda, ele fez cocô na fralda, então quanto maior for o tempo que ele tiver exposto a essa incontinência, a urina ou as fezes, maior será o risco do aparecimento da dermatite. E também a frequência da exposição. Então, o paciente com incontinência ele vai estar muito tempo exposto, e essa exposição ela vai acontecer repetidas vezes. Então, com isso, vemos aí os danos provocados na pele. Então, primeiro, tem uma redução da flexibilidade da camada córnea, dos corneócitos, né, das células que compõem a camada córnea. Isso vai gerar um encolhimento do corneócito, que vai gerar então a rachadura da pele. Na imagem mostra bem como isso vai acontecer. Vocês podem ver que tem uma perturbação da barreira, tem uma perda elevada de água, aumenta o pH, então o pH se torna alcalino, favorecendo a fragilidade do tecido da pele, aumenta a produção de queratinócito. Nessa imagem ela ilustra bem aí, ela mostra bem esse ciclo de dano tecidual. DAI. A DAI ela vai gerar erosão e inflamação da pele, principalmente nas regiões perianal e perigenital, dada a incontinência, e através da exposição prolongada de urina e fezes vai favorecer o aparecimento da DAI. Aí é apenas um esquema simples para vocês entenderem bem. A DAI ela vai gerar desconforto, vai gerar dor, vai gerar prurido, vesículas, maceração da pele, eritema, ardência, bolha. A gente já mostrou, mas aí nas imagens fica claro para vocês perceberem como todos esses sinais eles vão aparecer no paciente. Então tá aqui agora outro esqueminha. A gente vai ter o pH da pele, o pH normal da pele, ele vai ser levemente ácido, como já citado, aí entre 5.5 a 5.9. Enzimas fecais vão degradar a ureia, vão liberar amônio, que vai gerar uma irritação química da pele, vai fazer com que o pH da pele se torne mais básico, mais alcalino, aumenta o pH. Isso vai gerar então inchaço dos corneócitos, que vai gerar hiperidratação e maceração da pele, favorecendo o dano ao extrato córneo, a camada córnea da pele, aparecendo então a dermatite associada à incontinência. A melhor conduta para evitarmos esse evento adverso é capacitar a equipe de enfermagem para reconhecer e diferenciar a lesão. Então a gente pode diferenciar a dermatite associada à incontinência da lesão por pressão no estágio 1. Temos também que manter a pele seca e minimizar o seu contato com os fatores de risco. Então o paciente não pode ficar muito tempo com o uso de fraldas, principalmente de fraldas encharcadas. Devemos preservar a barreira cutânea, manter o pH ácido da pele, identificar os riscos e inspecionar a pele dos pacientes diariamente e estabelecer protocolos de prevenção baseados em evidência. Isso tudo vai ser papel do enfermeiro. Então, principalmente o enfermeiro da clínica médica, o enfermeiro da UTI, deve utilizar e deve fazer uso então desses passos para evitar esse evento adverso. A manutenção do paciente seco e com pele hidratada, ela será feita através da manutenção dos lençóis sempre limpos e secos, limpar a pele sempre que estiver em contato com fezes ou urina. Então, por isso, o enfermeiro ele deve ter sempre esse controle sobre o paciente, o controle sobre sua equipe de enfermagem, como a equipe está cuidando do paciente. A gente deve, para isso, utilizar água morna e sabão neutro. Lembra nunca utilizar sabão básico, utilizar sabão neutro para reduzir a irritação da pele e aplicar protetores cutâneos. Algumas empresas ela têm alguns protetores que são sprays cutâneos que geram que eles favorecem, né, a proteção da camada córnea da pele. A gente vai utilizar esse spray entre 48 e 48 horas, ou a depender do caso a gente reduz para um dia, então 24 entre 24 horas, a depender do caso, a depender da avaliação feita pelo enfermeiro. A gente não deve utilizar hidratantes nas regiões das fraldas. No vídeo sobre lesão por pressão, a gente inclusive falou sobre isso, de não utilizar AGE, não utilizar nenhum creme desse tipo que possa favorecer então o aumento da umidade, que seria prejudicial para o aparecimento das dermatites. Isso a gente reduz então o risco do aparecimento da dermatite.
A gente deve controlar a umidade através da determinação da causa da umidade. Então, se o paciente realmente tem incontinência ou não, se ele tem uma diarreia, se é um paciente idoso, um paciente acamado, paciente que tem que tem lesão raquimedular, por exemplo, pode favorecer isso, aqui ele não tem o controle sobre as fezes, sobre a urina. Recomenda-se a troca de fralda para os pacientes com diurese e fralda a cada 3 horas e para a eliminação intestinal a cada episódio. Então o paciente não pode ficar muito tempo com a fralda encharcada. E atentar para outras fontes de umidade, como extravasamento de dreno sobre a pele, exudato de feridas, suor, extravasamento de linfa em pacientes com anasarca. Então sempre evitar a umidade desse paciente. Aqui eu mostro agora uma escala, que é a escala de avaliação perineal de Nix. Essa escala ela foi feita exatamente para a avaliação do risco de aparecimento de dermatite associada à incontinência. A gente vai analisar aqui os dados dessa escala e vai gerar pontuações. Quanto maior a pontuação do paciente, maior vai ser o risco então para o aparecimento da dermatite. Então a gente vai avaliar, por exemplo, quais são os fatores. Tipo e intensidade do agente irritante. A gente vai pontuar de 0 a 2. Fezes formadas de urina, fezes moles com ou sem urina e fezes líquidas com ou sem urina. Então vamos supor que o paciente ele tenha fezes líquidas com ou sem urina. Então a gente vai gerar já a pontuação 2. Depois, duração do contato com o agente irritante. Novamente, 0 a 2. Troca do absorvente pelo menos a cada 2 horas ou menos. Troca do absorvente pelo menos a cada 4 horas ou menos. E troca do absorvente pelo menos a cada 8 horas ou menos. Vamos avaliar e gerar também a pontuação para esse fator. Depois, condição da pele perineal. Pele clara intacta, eritema, pele desnuda. Então, todos esses fatores, vamos analisar o paciente e gerar a pontuação de 0 a 2. No fim, a gente faz a somatória dessas pontuações e quanto maior for a pontuação, maior então será o risco de aparecimento da dermatite associada à incontinência. Aqui agora mostra um fluxograma, é um protocolo de prevenção da DAI. Aqui primeiro, como é que a gente começa então? Admitindo o paciente, então a gente identifica os fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? Uso de antibióticos, ausência de sonda vesical de demora, uso de fralda descartável, administração de alimentação enteral, consistência e frequência das eliminações. Caso não tenha, a gente vai aplicar então o protocolo para lesões por pressão. Se tiver um desses fatores de risco, a gente vai aplicar a escala de Nix que a gente acabou de analisar e vai classificar o paciente quanto ao risco para o aparecimento dessa dermatite. E para isso a gente vai fazer o quê? Manter a pele limpa e seca, usar compressas de algodão para a higienização, não friccionar a pele durante a higienização, então não friccionar a pele, né? Não passar ali a gaze ou algodão, porque isso pode fazer com que a pele ela fique mais frágil. Higienizar a pele com água morna, usar sabão neutro e aplicar a película protetora de spray que a gente já falou, a cada 48 horas ou a cada 24 horas, a depender da avaliação do enfermeiro. O paciente está fazendo diurese em fraldas? Sim. Realizar então a troca de fralda a cada 3 horas. O paciente ele tem eliminação intestinal em fraldas? Se sim, realizar a troca de fraldas a cada eliminação. Na eliminação intestinal, a gente não vai esperar muito tempo, vai ser trocada a fralda assim que o paciente eliminar, assim que o paciente fizer cocô. Então, tem um diagnóstico médico de diarreia, se não, acaba por aí o nosso protocolo. Se o médico diagnostica como diarreia, a gente vai avaliar então a necessidade de dispositivo para incontinência fecal. Isso vai fazer com que o paciente ele não fique úmido, com que o paciente não fique com fezes o tempo inteiro na fralda, favorecendo o aparecimento da dermatite. Agora, qual a diferença da DAI para a lesão por pressão? A DAI são danos que ocorrem na superfície de fora para dentro, relacionados à fricção e inflamação. Então, fricção da pele mais umidade vai ser o fator principal, umidade, que no geral ela vai ocorrer da incontinência urinária ou incontinência fecal. Então a gente vai encontrar lesões de contato irritativo, exposição prolongada à urina ou fezes, e ela vai ser encontrada na região perianal, perigenital e adjacências dessas regiões.
A lesão por pressão serão danos que ocorrem de dentro para fora relacionados à isquemia. Nós falamos que nas lesões por pressão ela vai acontecer em regiões que tenham proeminências ósseas. A umidade ela favorece o aparecimento de lesão por pressão, mas não é um fator preponderante para o aparecimento de lesão por pressão, como é na DAI. O fator preponderante para o aparecimento de lesão por pressão vai ser proeminência óssea, porque ela vai vir de dentro para fora. Ou seja, a pressão que é proeminência óssea vai gerar de dentro da pele para fora, que ela pode ser aumentada ou ela pode ter o seu risco aumentado com a umidade, que vem de fora para dentro, mas que com a pressão exercida pela proeminência óssea vai favorecer o aparecimento da lesão por pressão. Então, para a gente ter lesão por pressão, tem que ter proeminências ósseas, pacientes com baixa mobilidade, então pacientes acamados, com dificuldade de mobilidade, que andam pouco ou que mudam de posição muito pouco. A gente vai ter como etiologia a diminuição do fluxo sanguíneo, consequentemente a diminuição do aporte de oxigênio tecidual daquele local e deformação do tecido. Então essa é uma diferença básica, vocês devem ter esse esquema na cabeça para diferenciar a lesão por pressão da dermatite associada à incontinência. Prevenir a gente sabe que é o melhor remédio, portanto, principalmente o trabalho de enfermagem vai ser realizado com a prevenção. Então, prevenir é a melhor forma de evitar complicações de quadros severos de pacientes, especialmente pacientes acamados. As lesões elas podem prolongar ainda mais o tempo de internação do paciente, além de provocar infecções e agravar o estado geral do paciente. Tá ok? Então as nossas referências bibliográficas. Vocês estão vendo que é um tema bem simples, bem fácil. A gente diferenciou de forma simples lesão por pressão da dermatite associada à incontinência. Lembre, dermatite associada à incontinência a gente precisa ter umidade. Lesão por pressão a gente precisa ter o que? Proeminência óssea. Tá ok? Então essa é a diferença básica. Novamente nossos slogans, residências multi, Neto Paixão, tá ok, galera? Vou mostrar novamente, podem curtir lá a página do Facebook, também temos canal no YouTube, canal tanto do Residências Multi, quanto o meu canal Neto Paixão. Tá ok? Espero que tenha ajudado vocês, podem curtir a página, podem mandar sugestões de vídeos, tá ok? Abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.